Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Sabe por que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, meus amigos? Sabe qual que é a diferença do São Paulo campeão da Copa do Brasil para esse time do São Paulo de hoje, esse time do Zubeldia? Vamos falar disso aqui um pouquinho. E esse São Paulo, né, gente? Tem jogadores que realmente já estão de férias. Inclusive, o São Paulo já poderia ter dado para dar férias para esses jogadores, porque eu acho que não faria diferença nenhuma. O negócio aqui não é a gente brigar, xingar jogador, xingar a terceira geração dos jogadores. O negócio aqui realmente é a gente analisar o jogo do São Paulo, né, o time do São Paulo, o trabalho do São Paulo, tanta folga, menos treinos e o futebol apresentado do São Paulo. Né? Não adianta a gente ficar esperneando, xingando, falando palavrão, até porque isso aí não é meu perfil. Né? Eu prefiro falar com vocês, francamente, como eu sempre falo, né, galera? Reclamar faz parte, criticar faz parte, porque é dentro do contexto futebolístico. Se você está contente com o que o São Paulo está apresentando, ok. Se você não está contente também, faz parte, ok. Eu não estou contente, tá? Eu sou do time que não está contente porque acho o futebol apresentado fraquíssimo. Isso não é o São Paulo. A gente torce o jogo todo, mas o São Paulo faz simplesmente um jogo horrível, um jogo fraco, gente. A impressão que tem desse time aí do Zubeldia, que deve se classificar para Libertadores, talvez até para pré-Libertadores, dependendo ali do Botafogo, ou vai direto para Libertadores. Mas hoje o futebol apresentado é pré-Libertadores até então, não é um time que se classificaria direto. O São Paulo é um futebol fraquíssimo. O São Paulo, de novo, enfrentou um adversário fraquíssimo também. Um adversário que está na zona do rebaixamento, um adversário que não vence um jogo há 10 partidas, que é o Bragantino. O Bragantino não marcava um gol há 5 jogos. Ele marcou no São Paulo. O São Paulo empatou com o Bragantino e o São Paulo sem criar absolutamente nada. Sempre dependendo dos lampejos do Lucas, de alguma coisa diferente do Lucas, porque é o único jogador nesse time capaz de fazer algo diferente quando tem a bola nos pés. Porque os demais dependem muito, muito mesmo, né, de um lampejo. E mais uma vez, o São Paulo fica refém de uma jogada individual. Foi dessa forma que o Lucas empatou o jogo ali, né, já que o Sacha tinha aberto o placar. Depois o Lucas ainda empatou no primeiro tempo. Aí você pensa, agora vai, né? Agora vai. Mas não vai, galera, não vai. É um time muito apático, né? Um time, desculpa falar aí, galera, é um time mal treinado. Eu nunca pedi aqui a saída do Zubeldia, né? Eu vejo que o treinador, a gente sempre pensa no próximo jogo, a gente sempre quer o melhor o próximo jogo. Eu nunca defendi aqui a saída do Zubeldia. Mas o que a gente pede para o Zubeldia é uma melhora, e eu vou ser sincero para vocês. Se o Zubeldia não tiver condição de melhorar, aí ele tem que sair sim, tem que ser trocado sim. Eu não tenho medo de falar isso. E não tem porquê, porque é minha opinião. Se a gente tem um treinador que faz sempre a mesma coisa, só do mesmo jeito, tá? E não muda a forma de jogar o futebol, amanhã os caras vão estar de folga. Amanhã eles vão estar de folga. Devem se reapresentar aí na sexta-feira, né? Porque ou se reapresentam amanhã para fazer o treino regenerativo, já que tem jogo no sábado também, bem lembrado, pensando nisso. Mas é fraco o futebol do São Paulo. O treinador do São Paulo, o que ele propõe para o São Paulo hoje é um futebol fraco, gente. Ah, mas não era o Zubeldia que estava lá. Não faz diferença. É o time dele. Quem treina é ele que escolhe, ele que escala os jogadores. Aquelas substituições feitas, mesmo se não for o Zubeldia, é o vício do Zubeldia, lá do Max Cubeira, o auxiliar, fazer essas trocas. É sempre assim, sai Ferreirinha, entra Nestor. Aí ele tirou, sai André Silva, entra Eric. São sempre essas modificações. E olha que eles, inclusive, ele morre com substituições no banco de reserva, porque eles não têm coragem de colocar o William Gomes para jogar. Eles não têm coragem de levar, de colocar o Henrique Carmo para jogar, que estava lá. Esse jogador que, inclusive, ainda busca renovação de contrato. Esses moleques, eles só viajam. Só viajam. Eles não entram em possibilidade nenhuma. Qual que foi o pecado que o William Gomes cometeu? Para você ver, o Lucinetes, Lucizetes, reclamem à vontade. O Luciano é um inútil no meio-campo do São Paulo, eu falo isso aqui com toda a propriedade. Ele, como atacante, até chuta para gol, é o artilheiro do time. Isso aí é o artilheiro do time. Me fala
Contra os gols que o Luciano fez, foi contra Vitória, Cuiabá, Vasco, Bragantino, Atlético Paranaense, contra esses times aí. Ele não fez contra o Palmeiras, ele não fez contra o Flamengo, não fez contra o Corinthians. Contra time grande ele não fez. Né? Ele não marca contra time grande, marca contra time pequeno. Procure aí que você vai se informar. Então, quando você tem ali o Luciano se arrastando até o final do jogo, e você tem no banco de reserva jogador que pode entrar descansado e pode fazer algo diferente, e você não troca a incompetência de quem comanda o time. O time precisa ganhar, precisa vencer. Nós não estamos folgados na tabela. O São Paulo não está classificado ainda para a Libertadores. O São Paulo vai jogar o último jogo desse campeonato contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro e ninguém sabe como vai estar o Botafogo, né? O Palmeiras, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá perdendo já do Bahia. Mas o Botafogo ainda, de repente, na última rodada, os caras podem querer ganhar do São Paulo e o São Paulo ainda precisando de pontos. A realidade, meus amigos, é que eu não consigo vir aqui fazer um vídeo e eu me proponho a fazer isso porque é o meu trabalho aqui no YouTube, mas eu não consigo vir aqui e analisar o São Paulo, não, mas o empate foi bom resultado. O São Paulo conseguiu um ponto, os cambal. O empate contra os últimos colocados, quando o São Paulo pega esses times, não consegue. Aí tem aquele torcedor que fala assim: ah, mas o time joga fechado, o futebol tá assim. Pô, por que só contra o São Paulo? Que esses times aí ganham, empatam, embaça contra o São Paulo. Tô falando de time grande. Sabe por quê? Time grande que quer ser campeão, time grande que quer ir pra Libertadores, atropela esses timinhos aí. Não vê a oportunidade de atropelar esses times. Então o São Paulo tinha que fazer a mesma coisa. Não tem time para atropelar o São Paulo tecnicamente? Joga com vontade, pelo menos. Nem vontade esses caras têm de jogar, gente. É um catado em campo o time do Zubeldia hoje. Volto a repetir. Não estou pedindo a saída do Zubeldia, mas se ele não tiver condições em 2025 e mudar essa forma de jogar, sim, aí eu vou falar, tem que trocar. Porque eu quero o melhor para o meu São Paulo. E o melhor para treinar o São Paulo tem que ser um treinador que pense para frente, ele pense grande. Não tenha medo, ele não pode ficar acuado, jogar no Morumbi acuado contra time pequeno. Ele não pode jogar fora de casa também como se fosse um time pequeno. Meu amigo, o regulamento do Campeonato Brasileiro vai. Quem é campeão é quem faz mais pontos, não é quem empata mais. Não é quem joga pior. Infelizmente, o jogo hoje contra o Bragantino, mais um jogo, foi um jogo ruim, tenebroso. Eu não vejo a hora de acabar esse Campeonato Brasileiro. De verdade, gente, eu não vejo a hora de acabar um sentimento assim, ó. O mesmo sentimento que eu tive com aquele time do Rogério Ceni, galera. Comenta aí o que vocês acham. Ah, e galera, na boa, se você discorda, se você acha que tá bem, que o negócio tá bom, comente aí, fique à vontade. Aqui é só minha opinião. Tenho certeza que você quer o bem do São Paulo, eu quero o bem do São Paulo, mas esse futebolzinho jogado contra o Bragantino, cara, isso passa longe do que é o seu São Paulo Futebol Clube. Mas tem uma parte da torcida que eles já acostumaram a apanhar tanto, mas tanto mesmo, que para eles hoje esse futebol tá bom. Não, tá bom, São Paulo empatou, conseguiu um ponto. Então, para eles está ótimo, porque eles se acostumaram a ver o São Paulo apanhando. Isso é um pensamento pequeno. Isso é um pensamento hoje de você ver o São Paulo não fazer frente com ninguém mais, praticamente. Qualquer jogo que você vai ver o São Paulo jogar, você fala assim: ah, não sei, né? O São Paulo tá mal. Ah, será que a gente ganha lá? Se a gente conseguir um empate? Você não tem certeza de nada no São Paulo. A única certeza que você tem é que o Luciano vai ficar se arrastando em campo os 100 minutos. Ele pode estar mal do jeito que for. Luciano é o artilheiro da temporada, sim. Repito, contra quem foram os gols? Né? Tá aí o artilheiro da temporada. E aí, ele sacou o André Silva, que não é nenhum primor de atacante também, colocou o Luciano de centroavante, colocou o Lucas pro meio. Aí chegou onde eu gostaria de comentar. Sabe por que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil? Porque o Dorival, que não é nenhum gênio, quando chega o Lucas e ele treina o time, ele chega pro Luciano e fala: Luciano, você não vai jogar no meu time titular. Quem joga aqui é o Lucas. Você não é centroavante, você não quer também jogar lá no ataque, então ali é o Caleri. Na direita é o Rato e na esquerda é o Nestor. Você não faz nenhuma dessas funções. E eu preciso desse homem ali, que seria o Lucas. Dorival matou a pau ali, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. O Zubeldia teve a oportunidade na Copa do Brasil, na Libertadores, de mudar o sistema e falar: eu vou colocar o Lucas ali porque ali o Lucas rende mais, Luciano. Eu não vou deixar o Lucas lá na ponta direita.
parado para ele ficar dando essas arrancadas, para ele, ou de repente tentar uma finalização, ele não teve coragem de fazer isso. Ele bancou o Luciano ali, bancou o Lucas lá, e nenhum dos dois conseguiu jogar na Copa do Brasil nem na Libertadores. Vocês já repararam? Nem Lucas, nem Luciano jogaram absolutamente nada em Copa do Brasil e Libertadores. Por quê? Jogando cada um fora da sua posição. Uma coisa é o Luciano jogar contra o Atlético Goianiense, contra o Vitória, fazer 2 gols e a torcida gritar é Luciano. Outra coisa é o Luciano jogar ali contra o Botafogo naquela posição que não é dele. Uma coisa é o Lucas jogar por dentro, como o Dorival colocou o Lucas, outra coisa é você jogar o Lucas lá pela ponta contra o time mais forte, com jogadores mais fortes. Se você joga o time do São Paulo mesmo, individualmente, quando pega um time inferior, eles até sobressaem, mas quando você pega fisicamente jogadores ali que se equiparam ou até levam vantagem sobre o São Paulo não consegue jogar. Então é exatamente isso. Sim, eu sou a favor do Luciano sair do time, sim. Sem dó, sem piedade. Tá? Sou a favor. Ou ele joga lá de centroavante, briga lá com a posição pelo Caleri, ou o São Paulo contrata um meio atacante. Ah, mas hoje não existe mais esse meio atacante. Existe. Existe no Flamengo, existe o Arrascaeta, no Cruzeiro existe lá o camisa 10, no Palmeiras existe o Veiga, em todos os times existe. No Bahia existe ali um também. No Corinthians existe, galera, existe. É que o São Paulo não tem, nós não temos. E eu não estou falando de Ganso, de Rames Rodrigues, estou falando de Raí, não estou falando de Danilo, estou falando de um jogador diferente do meio, que conhece aquilo ali, que sabe buscar a bola do volante, do lateral, que trabalha, que sabe dar um lançamento, um passe diferente, que faça algo diferente. Não é só um jogador que fica esperando um posicionamento para dar um chute para gol, que esse é o jogo do Luciano, esperar e dar um chute para gol. Ele não é esse cara. Ele é o camisa 10 aí, ele veste a camisa, mas ele não é. Então não adianta, torcedor, você imaginar que o Luciano vai fazer isso, porque ele não vai fazer isso. E o time do São Paulo vai continuar esse catado exatamente dessa forma. O problema, galera, não é empatar e você ir lá, arrancou um ponto. Cara, o problema maior é como joga, da forma que joga. O São Paulo não consegue agredir o adversário, não consegue criar absolutamente nada. Gente, Sabino na lateral esquerda de novo, é um horror. Já foi o primeiro jogo, esse segundo de novo. Então a gente vê, né, que realmente você fala, pô, aí no segundo tempo entra o Patrick, né? Que também foi o Patrick de sempre, né? Aí você fala, pô, o São Paulo vai contratar um lateral direito. Gente, é obrigação contratar, presidente. Ao invés de você ficar falando, só dando entrevista, contrata, vai atrás do jogador. Ah, a gente tá conversando com o Wendel, contrata, cara. Precisa de lateral esquerdo, precisa de lateral direito, precisa de meio atacante, precisa de centroavante. Ou ano que vem nós seremos de novo o São Paulo desse ano de 2025, o São Paulo sonhador, sabe? Ah, mas nós chegamos. Ah, mas a gente chegou nas quartas de final da Copa do Brasil. Ah, a gente chegou nas quartas de finais de Libertadores. Ô, torcedor, faça um favor, a gente vai se contentar agora com quartas de finais, cara. Então nós nos rebaixamos a essa pequenice, a esse tamanzinho, porque agora pra gente é sair da primeira fase da Libertadores e chegar em quartas de finais. É chegar em quartas de finais de Copa do Brasil. É a gente se classificar em sexto, sétimo e oitavo do Campeonato Brasileiro. É ser eliminado em quartas de finais em Campeonato Paulista para times minúsculos. Minúsculos. Que não fazem sombra na história do São Paulo. E ano após ano, essa vergonha. Se essa diretoria do São Paulo tiver um pingo de consciência, um pingo assim de hombridade, esses caras, se eles tiverem um pingo de amor pelo São Paulo, eles olham para esse time. Sabe por que o que vai acontecer em 2025? O torcedor vai continuar bancando o empresário do São Paulo e enchendo o Morumbi, lotando os cofres do São Paulo e o time nessa draga aí. Não tô contente nem um pouco com o São Paulo, se você tá, continue assim. Eu acho que assim é a minha ponderação, a minha crítica, tá? Aqui é o meu posicionamento, a minha opinião. Eu respeito a sua também, que pensa diferente. Mas eu cansei de ser saco de pancada dos clubes do futebol brasileiro. E já não é esse ano. O torcedor de São Paulo tá vivendo. Antes a gente vivia de somos tricampeões mundiais. Agora a gente tá vivendo de ganhamos a Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil, esquece. Parece que São Paulo ganhou tudo e não precisa ganhar mais nada. O único discurso daquele presidente do São Paulo,
o Júlio Casares é assim, mas nós ganhamos a Copa do Brasil. Ele vai acabar o mandato dele em 6 anos e ele vai falar: nós ganhamos a Copa do Brasil, vou deixar um legado esportivo. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil, um título inédito. Mas, ô presidente, São Paulo não pode ficar parado no tempo, não. Olha os rivais. Infelizmente, meus amigos, o futebol jogado do São Paulo hoje, o futebol que eu estou vendo é um futebol realmente assim de dar dó, dá nojo, dá dó ver o São Paulo jogar esse futebol. Os caras parece que não estão nem aí. E olha que em 7 dias eles folgaram 3 e treinaram 4, né? Treinaram malemar, porque é um time mal treinado, né? E agora é o seguinte, final de temporada tem um monte de jogador com dor, né? Você vê que os caras começam a sumir tudo. Tá todo mundo com dor na coxa aí agora. Se vire o treinador. Eu não estou aqui dizendo também, eu não disse, quando eu falo que se o treinador em 2025 não tiver competência para mudar isso, essa forma de jogar, galera, aí a questão não é a qualidade do time, é a forma de jogar. Porque se você tem times pequenos aí jogando melhor do que o São Paulo, então a questão aí não é o time, é a postura e como o treinador coloca o time para jogar. A gente enfrentou times pequenos nesses campeonatos que massacraram o São Paulo em determinados jogos, jogaram melhor do que o São Paulo. E eles não têm o Luiz Ubeldia, tem outro treinador, bom ou ruim, mas jogaram melhor do que o São Paulo. Então a questão aí não tá só na qualidade, tá na forma como o treinador coloca o time para jogar também. Beleza? Comenta aí o que você acha, fique à vontade. Isso aqui é um desabafo aqui de torcedor. Deixa aí o seu desabafo também. Se você discorda também, fique à vontade, beleza, galera? Eu acho que assim, o que eu não vou vir aqui é ver o time jogando dessa forma e analisar o futebol numa frieza. Ah, não, mas o São Paulo foi cauteloso. O São Paulo buscou o empate. Isso aí não é meu perfil, cara. Se eu fizer isso aí, é um personagem. Eu prefiro ser honesto, gravar o vídeo aqui, né, com o sentimento que eu estou sentindo desse time do São Paulo, que é nojento esse time aí, me lembra o time do Ceni, então eu prefiro fazer o trabalho dessa forma. Depois, amanhã, depois, eu posso até estar mais tranquilo, mas a minha análise vai ser a mesma, vocês podem ter certeza. Não tá jogando absolutamente nada. Fica 12 dias sem voltar. Quando volta, sem jogar. Quando volta, essa nhaca aí, ó. Sem jogar absolutamente nada. Valeu, galera. Forte abraço, como sempre.